Duelos lendários realmente são momentos onde a gente coloca frente a frente gigantes, seja em altura, seja em força, seja em perspectiva. E hoje não vai ser diferente, nós temos aqui um duelo encabeçado pelo Draken, vice-líder da Toman, contra Benkei, que também foi um grande nome da primeira geração da Black Dragons e da Brahma. Com certeza vocês gostariam de saber como seria um grande combate entre eles. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu trago então essa luta aqui para vocês discutirem quem seria o mais forte se caso acontecesse um duelo. Mas não antes de vocês se inscreverem no canal, deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. Esmaga o like então, assim como essa luta com certeza vai esmagar crânios, porque são dois combatentes extremamente poderosos. Draken versus Benkei. Quem vocês acham que ganha? Já faço suas apostas nos comentários, a gente vai pra vinheta e daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês quem seria o mais forte. Draken e Benkei, impressionante, mas eles nunca se enfrentaram, mas eles já estiveram lado a lado dentro da mesma gangue, da Brahma, dentro aí do arco final de Tokyo Revengers. Infelizmente eles não chegaram a lutar nem entre si e nem ao mesmo tempo ao mesmo lado, porque a gente sabe o Draken infelizmente acabou morrendo com alguns tiros perdidos por aí, por alguns coadjuvantes maleditos que acabaram atrapalhando o nosso arco final. Mas enfim, eles viveram em um determinado momento e se conheceram. Essa luta provavelmente deveria ter acontecido então nessa faixa, onde o Draken deveria ter na casa dos 17 anos, enquanto o Benkei na casa dos 28 anos. Então Benkei já levaria uma certa vantagem em cima da experiência. Mas em termos físicos, ambos aqui têm um potencial muito parecido. Os dois têm uma altura semelhante, o Draken tem 1,85 m, enquanto o Benkei nunca foi revelada a sua altura certa, mas provavelmente deve girar entre isso a 1,90 m. Na parte do peso, nós vemos que o Benkei é um pouco mais pesado, ele tem uma musculatura já um pouco mais desenvolvida, pelo menos ali num termo mais muscular, enquanto o Draken é um pouco mais esguio, um pouco mais magro, mas também muito forte, apesar de bem mais novo do que o seu adversário. Então a gente teria um duelo bem equilibrado, pelo menos aqui nas envergaduras, que é a distância do braço esticado até o seu adversário, né? Então a gente teria uma envergadura bem parecida entre os dois para uma trocação de golpes. Ambos têm uma característica aí bem parecida, que são os socos. Poucos chutes a gente vê utilizando tanto o Benkei quanto o Draken em seus principais momentos, sempre na trocação da porrada mesmo. Os dois também têm uma coisa bem legal, porque em ambos a gente vê que eles são especialistas também em limparem coadjuvantes. O Benkei dentro do arco da Brahma, ali no arco final, enquanto o Draken em diversos momentos, dentro do arco da Valhalla, dentro do arco contra a Black Dragons mesmo. Ele também fez uma grande limpa com seus adversários, então a gente vê que a força deles parece ser bem similar. E esse duelo vai ser bem assim mesmo, porque as características dos dois são bem parecidas e aí assim a gente vai tendo ali uma diferencinha ou outra que vai nivelar quem vai ser o mais forte, quem ganharia de fato esse duelo. Vamos começar esse duelo então por um ponto bem específico, que é a inteligência. Como vocês sabem, nenhum dos dois é um exímio pensador, mas sim um ali consegue se destacar um pouquinho mais do que o outro quando a gente fala desse fato, principalmente nas atitudes que a gente conheceu dentro do mangá. Por isso eu dou esse ponto inicial para o Draken. O Draken se mostrou um cara bem mais inteligente, pelo menos em grande parte das suas ações, principalmente nos envolvimentos das gangues. Mostrou-se sempre um cara mais calmo, mais ali recorrente a uma conversa antes de partir para a luta. Sempre tentou aconselhar os seus amigos. Mesmo tendo a mesma idade, às vezes até sendo mais novo, ele sempre foi como um conselheiro para a Toman. Enquanto o Benkei, a gente sempre viu isso mais do lado do Aka do que do lado dele. Então esse primeiro ponto a gente coloca já aqui um pontinho positivo para o Draken. Agora a gente passa para o segundo ponto, que é a velocidade. Um ponto muito importante, porque não é apenas o movimento em si, mas também os reflexos dentro de uma batalha. E assim a gente consegue dar mais um ponto para o Draken. Sim, a gente viu o Draken mostrando muito reflexo e muita velocidade em vários momentos dentro do mangá. Dentro do arco da Valhalla, ele teve uma luta muito legal contra o Rama, desviando de vários ataques,
conseguindo fazer uma limpa nos coadjuvantes em pouquíssimos segundos. Dentro do arco da Tenjiku, a gente não viu ele participando tanto, mas dentro do arco da Black Dragons em si, a gente viu, assim, as notas, né? Porque a luta em si a gente não viu. Mas quando o Taiju Shiba sai de fora da igreja, a gente percebe que o Draken, em um pouquíssimo tempo, derrotou uma centena de adversários, sempre se mostrando muito veloz. Dentro das lutas, obviamente, a gente também viu esse reflexo. Inclusive, na luta que ele teve contra o Tyrannosaurus, que não foi bem uma luta, o Draken ficou encarregado principalmente em se defender, mas não contra-atacar, já que ele não queria se envolver nas lutas de gangues. Mas no momento que ele decidiu contra-atacar, o bicho foi muito rápido quando aplicou o seu golpe, fez o Tyranno ser jogado para trás. O Benkei, por outro lado, a gente percebe que tem uma velocidade, já que ele é um cara bem forte e tudo mais, mas a velocidade dele em nenhum momento mostrou ser superior, por exemplo, à apresentada do Draken em vários momentos. Inclusive na luta contra o Tyrannosaurus, ele foi dominado muito mais fácil do que o próprio Wakasa, que também tem uma característica muito maior pela velocidade. Então, 2-0 até agora para o nosso Draken. O terceiro ponto agora que a gente vai falar é a força bruta. Aqui também poderíamos até dar um empate técnico, quem sabe, mas a gente é obrigado aqui a fazer uma análise bem esmiuçada para ver qual dos dois é mais forte mesmo de fato. E não tem como ser outro do que o Benkei nesse momento. Não que o Draken não seja forte, não confundam as coisas, mas aqui é uma diferença muito pequena que eu vou dar hoje para o Benkei esse ponto. Por quê? O Benkei, ele tem uma estatura muscular muito maior do que a do Draken, ele é mais velho, trabalhou esses músculos muito mais tempo e tem como característica, como ele foi já líder de uma gangue e tudo mais, dominou todo o seu período, e a característica principal dele sempre foi justamente a força bruta, mostrando muita força. Inclusive nesse arco final, a gente viu que ele infelizmente acabou sendo derrotado pelo Tyrannosaurus, mas no termo força bruta, ele conseguiu dar golpes sagazes, fortes, que feriram o gigante da Hokuhara Tandai. Agora, obviamente, comparando aqui contra o Draken, os dois seriam golpes muito pesados, onde um golpe bem encaixado poderia até nocautear o seu adversário. Mas, se precisamos escolher um, a força bruta desta vez vai um ponto para o Benkei. E seguindo, a gente tem aqui um ponto também bem específico que vai ser importante dependendo de como esse duelo aconteça entre os dois, que é a liderança. Dentro da liderança nós temos o Draken, um cara com um coração muito grande, amigo de todo mundo, mas falta algo entre ele, a experiência talvez de já ter sido líder outra vez e ter vários comandados ao seu redor. E isso o Benkei pode falar com maestria, já que ele dominou uma das gangues mais fortes do seu período. Antes da criação da primeira geração da Black Dragons, o cara se mostrou um líder que tinha uma galera, eram mais de 500, quase 1000 combatentes ao seu redor. Com certeza, a gangue mais numerosa já citada em Tokyo Revengers foi a gangue do Benkei. Então não tem como também dar esse ponto para outra pessoa que não seja o Benkei através da sua liderança. O próximo ponto agora, galera, é habilidade. Habilidade a gente fala normalmente como os dois lutam, artes marciais, se entende um pouco mais, tem uma técnica mais apurada. Novamente, a gente não tem dados específicos para saber o treinamento que cada um recebeu. Mas a gente sabe que, abertamente, nenhum dos dois é um exímio lutador de alguma arte marcial, mas são grandes lutadores de rua, assim dizendo. Então, nesse ponto da habilidade, nós não podemos dar esse ponto para ninguém, ou seja, ponto nulo, não vai para ninguém, anulamos essa categoria dessa vez, pois em habilidade os dois têm algo similar, que é a luta de rua mesmo, a trocação de golpes, crua, franca, soco, chute, daquele jeito. O que importa é derrubar o adversário. Então não tem como a gente dar o ponto para ninguém aqui. Mantemos 2-2 essa disputa. O próximo ponto agora vai ser a resistência. Resistência é um ponto que é bem compactuado aqui pra gente trazer para vocês. Porque ambos são caras fortes, grandes, que normalmente resistem a muitos golpes. É até injusto, talvez, para quem eu vou dar esse golpe com o outro que não vai receber esse ponto, mas eu preciso escolher aqui, porque devido a fatos do que aconteceu no mangá que a gente presenciou, a gente precisa dar esse ponto para alguém, e esse alguém vai ser o Draken. O Draken se mostrou mais resistente ao Benkei, porque a gente viu uma trajetória dele muito mais trabalhada do que a do próprio Benkei. Quem sabe até se a gente descobrisse um pouco mais a trajetória do Benkei, esse ponto não pudesse ser dele ou mesmo
mesmo de um empate, mas hoje esse ponto vai para o Draken porque ele resistiu a 2 lutas muito equilibradas contra o Rama, ele já resistiu a um combate bem fervente contra o próprio Tyrannosaurus, onde ele não revidava, ele só aceitava os golpes, só tinha que resistir. Ele era jogado para um lado, era jogado para o outro, mas se manteve em pé, se manteve resistente, e no único momento que ele pensou em revidar, ele jogou o Terano para longe e fez o Terano inclusive ficar nervoso momentaneamente e depois empolgado com a luta que aconteceria. Enquanto o Benkei, infelizmente, a gente tem aqui uma cena onde ele é derrotado pelo Tyrannosaurus, onde ele inclusive mostra um pouco menos de resistência do que o próprio Aka, que é um cara menor que ele, mais magro, mais fininho, e que a gente esperava que quem resistisse àquela sequência de golpes do Tyranno fosse o Benkei e nem o Aka. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Aka resistiu, o Benkei não. Nesse arco final a gente viu o Kokonoi acertando um belo golpe pra cima do Benkei, que o Benkei chegou a cair. Eu não consigo imaginar o Draken recebendo um soco do Kokonoi e caindo. Por mais auge ali da adrenalina que o Kokonoi tivesse, eu não vejo, por exemplo, o Draken caindo. Então, esse ponto de resistência, apesar de eu achar que ambos ali dos dois é bem equilibrado, hoje eu também passo esse ponto para o Draken. E o último ponto, que eu acho que nem precisava, já que já está 3-2 para o Draken, é o potencial. Eu trouxe esse novo termo aqui pra gente desempatar alguns duelos muito equilibrados, que é o caso desse aqui, que até o momento está 3-2 para o Draken. Mas a gente precisa ampliar esse valor para o Draken agora para 4-2, porque em termos de potencial, eu acredito muito que o Draken seja superior. Inclusive, quando a gente fala que o ponto de liderança, de força, foram para o Benkei, a gente vê um potencial do Draken talvez roubar esses pontos no futuro, caso ele estivesse vivo, pois ele tem, mesmo não sendo líder, ele tem um grupo de amigos muito leal a ele, que escutam tudo o que ele fala, então talvez com o tempo ele pudesse receber esse ponto de liderança. O mesmo se vale para a força bruta, que eu já acho que é muito equilibrado. Acredito que pela idade o Benkei já atingiu o seu máximo, inclusive já começa a perder espaço, porque a gente está vendo no arco final que toda a lenda que foi em cima do nome dele, do Aka, parece não ser tudo aquilo, justamente porque eles já envelheceram um pouquinho, né? Beleza, 28, 30 anos é a mesma idade que eu tenho, né? Mas fazer o que? Os jovens estão aí arrebentando nas Olimpíadas e tudo mais. Como vocês podem ver, em Tokyo Revengers vai mais ou menos por aí. Agora, o Draken, com certeza, com 20 e poucos anos, quase 30, seria um cara ainda mais forte, quem sabe até mais alto, mais musculoso, e acho que superaria a força do Benkei também. Por isso que esse ponto de potencial vai para o Draken. Fechando em 4-2 esse duelo lendário, acredito que seria uma luta também equilibrada, poderia se estender, mas o vencedor, em qualquer hipótese, seria o Draken. Sei que vocês gostam do Benkei também, mas acho que o Draken levaria essa se não fosse aquelas balas no peito. E não se esqueça que também temos outros duelos lendários que já passaram aqui no canal. O primeiro deles que abriu esse quadro, tá aqui no card, é Tyrannosaurus contra Taiju Shiba. 2 gigantes que dispensam comentários, se enfrentaram e tivemos um resultado surpreendente para alguns. Vão lá conferir. E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, deixo aqui também no cantinho pra vocês o nosso último, Angry vs Rama. Inclusive levantou muita polêmica o resultado final. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa o like e ir embora. Valeu!